Eu lembro do barulho dos talheres na sala e do vazio no meu prato como se fosse agora. O som parecia zombar de mim. Eu respirava fundo para enganar a tontura e dizia a mim mesma: aguenta mais um pouco. Depois que meu marido partiu, fui morar com meu filho e com a esposa dele. Eu levei comigo poucas roupas, um retrato antigo e a esperança de não passar o resto dos dias sozinha. O que eu encontrei foi pior que solidão. Encontrei indiferença. A minha nora chamava de economia, o que na verdade era humilhação. Ela servia os pratos, ria, fechava a porta da sala e me deixava com um resto frio na cozinha. Às vezes, nem isso. Eu batia água na boca para enganar a fome. O corpo pedia comida, a alma pedia respeito. E eu me perguntava, quando foi que deixei de ser gente dentro da minha própria família? Meu filho dizia que estava tudo sob controle, que eu precisava me adaptar. Adaptar ao quê? A ser invisível? A desmaiar em pé? A me encolher para caber no cantinho entre a pia e o fogão? Eu não queria luxo, só queria um prato, um abraço, "A senhora já comeu?" O que eu recebi foi porta fechada, riso alto e a palavra economia como sentença. Se você acha que exagero, escuta. Fome não é só no estômago. Tem uma fome que rói devagar e arranca a sua dignidade pelos cantos. E foi essa que me matou um pouco, todos os dias, enquanto eles brindavam do outro lado da porta. Depois que o caixão do meu marido desceu, eu senti como se metade de mim tivesse sido enterrada junto. A casa ficou vazia e o silêncio parecia gritar. Passei dias olhando para a cadeira dele, imaginando que ele voltaria com aquele sorriso cansado e o cheiro de café. Mas ele não voltou, e o vazio foi ficando pesado demais. Foi quando meu filho me chamou para morar com ele. "A senhora não pode ficar sozinha", ele disse. E eu acreditei. Acreditei que ainda existia amor, que ainda havia espaço para mim. Juntei minhas roupas, o retrato do casamento e a coragem de recomeçar. Achei que no lar do meu filho eu teria paz. No início, parecia que tudo daria certo. Minha nora sorria, dizia que cuidaria de mim como uma mãe. Eu ajudava nas pequenas coisas. Fazia café, lavava uma louça, dobrava lençóis. Eu queria ser útil, não um incômodo. Mas, aos poucos, o sorriso dela começou a sumir. As conversas diminuíram. E o olhar... aquele olhar que antes era gentil, agora era impaciente. Tudo o que eu fazia parecia errado. Se eu falava, ela dizia que eu interrompia. Se eu ficava quieta, me chamava de amargurada. Até o som da minha respiração parecia incomodar. Comecei a notar detalhes que doíam mais do que palavras. A mesa posta sem um prato para mim, o cheiro da comida vindo da sala enquanto eu ficava na cozinha. A desculpa de que sobrou pouco, depois eu sirvo. Eu fingia não perceber, porque ainda tinha a esperança de que era só uma fase. Mas quanto mais o tempo passava, mais eu desaparecia dentro daquela casa. O que era para ser abrigo virou prisão. E o amor que eu achava que tinha virou silêncio, frieza e vergonha. Foi ali, entre o fogão e a mesa vazia, que eu percebi. Ser esquecida dói mais do que morrer. No começo, parecia apenas um descuido. Um prato esquecido, uma refeição atrasada, uma desculpa qualquer. Eu tentava entender, justificar, acreditar que era só correria, que ninguém fazia por mal. Mas as coisas começaram a mudar de forma sutil, quase imperceptível. As horas das refeições não eram mais as mesmas e eu deixava de ser chamada à mesa. "A senhora come depois", ela dizia, e o depois virava sempre o nunca. Fiquei observando aquele padrão, sentindo o estômago embrulhar, enquanto o cheiro do arroz com alho se espalhava pela casa. Eu ouvia o som dos talheres batendo nos pratos, o riso do meu filho e a voz dela. Leve, tranquila, fingindo normalidade. Às vezes, eu me aproximava da porta da sala, mas parava. Não queria ouvir o que diziam, não queria parecer intrometida. E foi ali que percebi o peso do silêncio. O silêncio de quem sabe e não fala.
o silêncio de quem vê e finge não ver. Eu me sentava na cozinha, olhando para o relógio, esperando que ela se lembrasse de mim. Quando finalmente trazia um prato, vinha frio, quase sem comida, só o suficiente para não dizer que não deu. Eu sorria e agradecia. Agradecia pelo resto, pelo desprezo disfarçado de cuidado. As noites começaram a ficar longas. Eu deitava com fome e acordava tonta. Tinha vergonha de pedir, de reclamar. Me sentia um peso morto, uma visita que nunca ia embora. E ela sabia disso. Às vezes, me olhava com um sorriso leve, mas nos olhos havia desprezo. Eu me sentia pequena, inútil, um fantasma dentro da casa do próprio filho. Ele, coitado, achava que estava me ajudando. Dizia que eu precisava dar espaço, que ela não estava acostumada. Eu dava espaço demais. Dava tanto que já não existia. Certa noite, fiquei acordada, escutando o barulho da louça sendo lavada. Ela cantava, cantava enquanto a fome me queimava por dentro. Levantei devagar, fui até a cozinha, abri o armário. Estava vazio. Só um pacote de arroz pela metade, guardado com cadeado. Um cadeado. Ela dizia que era para evitar desperdício, mas o único desperdício ali era o da minha vida. Fui até a pia, enchi um copo d'água e bebi devagar, fingindo que aquilo era suficiente. O gosto era amargo, e eu sentia as lágrimas se misturando com a água. No outro dia, tentei conversar. Falei que me sentia mal, fraca, que às vezes passava o dia sem comer. Ela me olhou com espanto fingido e disse: "Ah, mãezinha, é que a senhora come tão pouquinho, nem percebo." Sorriu e saiu, me deixando com o estômago revirando e a alma gritando. Eu entendi que nada mudaria. Aquele mãezinha já não era carinho, era sarcasmo. Era uma forma doce de me colocar no meu lugar, o lugar do incômodo. O tempo foi passando e cada dia parecia um castigo novo. Ela começou a esconder a comida, a preparar porções menores. Se eu tentava ajudar na cozinha, ela dizia que atrapalhava. Se eu ficava quieta, me chamava de preguiçosa. Nada que eu fizesse era suficiente. A cada suspiro, eu sentia o peso da rejeição crescendo. Eu olhava para as mãos finas, marcadas pelos anos de trabalho, e me perguntava em que momento elas deixaram de ter valor. Eu que criei, que cuidei, que dei tudo, agora era tratada como um estorvo. As tardes eram as piores. O sol entrava pela janela da cozinha e iluminava a mesa vazia. Eu via o pó dançando na luz e me lembrava dos almoços de domingo, quando a casa era cheia, quando ríamos todos juntos. Agora só restava o eco das lembranças. A vida parecia um retrato desbotado, e eu era só o fundo esquecido da moldura. Um dia, ouvi ela reclamando no telefone. Dizia que manter uma idosa em casa custava caro, que nem dava para viver direito. Eu fiquei parada na porta sem respirar. Aquilo me atravessou como uma faca. Não era mais só desprezo, era cálculo. Eu tinha virado número, gasto, e ali entendi que a maldade dela não era descuido, era escolha. Tentei fingir força, mas o corpo já não respondia. As pernas tremiam, a cabeça rodava. Eu me apoiava na pia e olhava o reflexo da minha imagem no vidro da janela. Uma mulher cansada, pálida, com os olhos cheios de um pedido que ninguém escutava. Eu ainda acreditava que talvez o amor de mãe fosse suficiente para abrir os olhos do meu filho. Mas amor, quando é ignorado, apodrece. E o meu já começava a morrer junto comigo. E foi assim que o silêncio virou rotina. A cada dia, eu comia menos. A cada noite, chorava mais. A cozinha virou meu castigo e meu refúgio. E enquanto eles riam na sala, brindando a vida, eu me encolhia no escuro, abraçando o vazio que eles deixaram em mim. No dia seguinte, ela começou a trancar a geladeira com um elástico grosso e um gancho de metal, como se eu fosse uma ladra dentro da casa do meu próprio filho. Disse que era organização, que todo mundo precisava seguir regras. Eu fiquei parada,
segurando uma xícara vazia, fingindo que aquilo não me feria. Quando pedi um pedaço de fruta, ela riu curto e falou que a feira estava cara, que eu já tinha tomado café. Eu tinha tomado água. E a água não abraça ninguém. Fui para o meu canto e contei mentalmente os passos dela. Cada gaveta que se fechava, cada prato que ela guardava longe das minhas mãos, como se a fome tivesse digitais. Os pequenos favores viraram cobranças. Se eu varria a cozinha, ela reclamava do jeito que eu segurava a vassoura. Se eu lavava a louça, dizia que eu gastava água demais. A senhora viveu muito, mas não aprendeu a economizar, ela dizia, como quem dá uma lição. Eu mordia a língua, porque qualquer palavra virava motivo. Uma tarde pedi que colocasse um pouco mais de arroz no meu prato. Ela inclinou a panela como quem concede um prêmio, deixou 3 grãos caírem e disse, "Pronto, satisfeita?" Eu ri de nervoso. Por dentro, alguma coisa em mim começou a ranger. O meu filho chegava tarde, cansado, e ela o recebia com beijo e jantar quente. Eu aparecia na porta e dizia, "Boa noite, meu filho." Ele respondia olhando o celular. Quando tentei falar sobre o que estava acontecendo, ela se adiantou, abraçou-o pela cintura e disse doce como mel, "Sua mãe está com mania, fico pedindo para ela comer, mas ela recusa." Ele franziu a testa para mim como se eu fosse uma criança teimosa. "Mãe ajuda, não dificulta." Eu engoli a resposta que queimava na garganta e voltei para a cozinha. O prato sobre a mesa me esperava frio, como um recado. Vieram as listas. Listas de horários, listas de tarefas, listas de não mexa. Eu acordei cedo para fazer café e encontrei um bilhete colado no armário. Cozinha fechada até às 8h. Embaixo, outra nota. Avisar antes de comer. Peguei o papel, dobrei com cuidado e guardei no bolso do avental, como quem guarda uma humilhação para não fazer barulho. Sentei na cadeira e fiquei olhando as próprias mãos. Lembrei de quando essas mãos faziam almoço para 7 filhos, quando sobrava riso e faltava tempo, mas nunca faltou comida. Agora, sobrava tempo para sentir vergonha. Ela começou a me testar na frente dos outros. A campainha tocava, chegava uma vizinha, e a nora, doce de novela, me oferecia um copo de suco. Trazia o copo quase vazio e um biscoito murcho, posava de anjo. E a vizinha ia embora achando que eu era bem cuidada. Quando a porta se fechava, ela recolhia o biscoito da minha mão. "Açúcar faz mal para a sua idade." Eu respondia com silêncio, mas meus olhos gritavam. Ter fome e ainda servir de figurante na bondade dos outros é uma crueldade que não cabe num prato. As noites passaram a ter cheiro de vinagre e de panela escondida. Ela cozinhava com a porta semiaberta, de propósito, para que o aroma de comida chegasse até mim. Eu sentava no degrau e contava as bolhas da água fervendo, como quem reza. Quando ousava perguntar se podia me servir, ela respondia que a dieta da senhora é leve e empurrava para mim uma sopa rala, translúcida como mentira. Eu bebia devagar, com medo que terminasse cedo, sentindo o estômago ranger como uma porta velha que ninguém abre. Um dia, encontrei um pão dentro do armário alto. Não sei se foi esquecimento dela ou milagre. Quebrei o pão em 4 pedaços e guardei 2 no bolso do casaco para a noite. Quando ela percebeu que faltava um pão, me chamou na sala e perguntou em voz alta se eu tinha me servido sem avisar. O silêncio do meu filho doeu mais do que o acusar dela. Eu respondi que sim, que peguei um pedaço porque estava fraca. Ela sorriu vitoriosa, apontou para o calendário e disse: "Vamos controlar os horários, então." Eu virei o rosto para não chorar na frente dos dois. Os domingos, que antes tinham gosto de família, viraram desfiles de aparências. Vinha visita e ela fazia mesa farta. Para mim, um prato discreto, quase escondido, para não exagerar. Eu observava os talheres brilhando, as taças alinhadas, e pensava como a crueldade sabe usar prataria. A visita ia embora e a casa voltava ao seu idioma frio.
Quando tentei guardar as sobras, ela fechou o pote com força e disse: "Isso aqui é para amanhã." Eu apenas assenti, como quem aprende uma língua que não queria saber. A tontura começou a me fazer tropeçar. Enterrei um pedaço de pão no bolso e fui varrer o quintal para respirar longe dela. O cheiro do jasmim me lembrou da minha juventude, dos bailes em que seu pai me segurava pela cintura e dizia que meus olhos brilhavam. Toquei o pão no bolso e senti migalhas. Pensei em Deus com uma simplicidade antiga. Me ajuda a passar por hoje. Quando voltei, ela me esperava na porta com os braços cruzados. "A senhora sujou a casa com esse sapato." Eu olhei para o chão limpo e entendi que não era sobre sujeira. Era sobre me diminuir. Naquela noite, sentei no piso frio da cozinha e encostei a cabeça na porta do armário. O relógio marcava 11 e pouco, e eu esperava o som de passos ir embora para, quem sabe, pegar um gole de leite. Não veio leite. Veio uma dor funda, funda de faltar dentro. Respirei devagar, procurando um pedaço de ar que não doesse, e prometi a mim mesma que não ia mais aceitar o depois. A fome pode até me dobrar, mas foi a vergonha que começou a me quebrar. E quando a vergonha quebra, o silêncio racha junto. No dia seguinte, eu falaria com alguém, nem que fosse com a vizinha. Eu achava que já tinha sentido o pior, mas o corpo ainda guardava reservas de dor. A cada manhã, levantar da cama parecia um esforço de guerra. As pernas tremiam, a vista escurecia, o coração batia devagar, como se tivesse cansado de insistir. Um dia, tentei varrer o quintal e o chão fugiu debaixo de mim. Caí de joelhos. O vento trouxe o cheiro da comida que ela preparava e o estômago respondeu com um nó. Tentei me levantar, mas a força não veio. Fiquei ali, abraçada ao próprio corpo, sentindo o chão frio roubar o pouco de calor que ainda restava. Ela apareceu na porta, o rosto impassível. "O que foi agora?" Dou perguntou com uma voz que não carregava susto, só irritação. Pedi ajuda, sussurrei que estava tonta. Ela suspirou e disse: "Sempre um drama." Voltou para dentro, me deixando caída, olhando o céu por entre as frestas do telhado. As lágrimas começaram a cair, misturadas com a poeira. Eu não sabia se chorava de fome, de fraqueza, ou por perceber que mesmo gritando ninguém viria. A solidão tem um som. É o eco da própria respiração, tentando se convencer de que ainda está viva. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas uma sombra diferente se aproximou. Era a vizinha, a dona Inês, trazendo uma sacola de pão. Ela correu até mim, me levantou devagar e disse: "Pelo amor de Deus, a senhora está gelada." Eu tentei sorrir, mas o rosto não obedecia. Ela me levou para dentro, me fez sentar, pegou um copo d'água e chorou junto. Eu sempre quis falar, mas tinha medo dela. Todo mundo sabe como essa mulher trata a senhora. Ouvir aquilo doeu mais do que qualquer ofensa. Todo mundo sabia. E ninguém fez nada. Ela entrou de repente, a nora, com os olhos estreitos de raiva. "O que é isso, dona Inês? Vem se meter onde não é chamada?" A vizinha se levantou e encarou. "Meto sim. O que a senhora faz com essa mulher é crime." A palavra crime ecoou na casa como uma explosão. Meu filho desceu as escadas assustado, perguntando o que estava acontecendo. Ela correu até ele, se fazendo de vítima. "Olha o que ela trouxe para dentro da sua casa. Está inventando que passo fome, que sou maltratada." Ele olhou para mim, confuso, e a minha boca se abriu antes do pensamento. "Não é invenção, meu filho. Eu só queria comer." O rosto dele ficou pálido. Olhou para ela, olhou para mim, e o silêncio pesou. Ela começou a chorar, fingindo ofensa. "Você está vendo? Ela quer virar todo mundo contra mim." Eu fiquei parada, segurando o braço da cadeira, sentindo a respiração falhar. Meu filho disse baixinho: "Mãe, a senhora devia ter falado antes." Falar antes, como se o medo tivesse horário, como se o amor dele fosse tempo que eu pudesse marcar. A dona Inês bateu o pé e saiu, deixando a sacola de pão na mesa. Eu olhei para aquela sacola como quem vê um milagre. Quando ele saiu para trabalhar, ela veio até mim.
Os olhos dela não tinham mais paciência, só ódio. A senhora quer acabar com o meu casamento, é isso? Quer me pintar de monstro? Eu tentei responder, mas ela se aproximou gritando: eu devia te deixar na rua. O grito dela atravessou a casa. Eu fechei os olhos e senti um tremor no peito. Não era raiva, era medo. A força do grito fez minha perna falhar e eu voltei a cair. Ela parou, respirando forte, e saiu batendo a porta. Fiquei no chão, de novo, abraçando o próprio corpo. Naquela noite, o pão que a vizinha deixou foi meu banquete e meu castigo. Comi devagar, com medo de acabar. Cada pedaço parecia uma lembrança de tudo que já fui: mãe, esposa, mulher. Agora eu era só uma sobra. Quando terminei, agradeci a Deus pelo pão e pedi perdão por existir. Ouvi o barulho da televisão na sala, o riso dela, o som do talher no prato dele. Tudo igual. A vida deles continuava e a minha se apagava um pouco mais. Os dias seguintes foram um borrão. Ela não falava comigo. Eu não tinha mais vontade de tentar. Ficava sentada na cadeira perto da janela, olhando os passarinhos que pousavam no muro. Invejava a liberdade deles. O corpo estava fraco, mas o pensamento ainda doía. Lembrei das promessas do meu marido, do nunca vai te faltar nada. A falta chegou atrasada, mas chegou inteira. Uma tarde, ouvi passos na cozinha. Era o meu filho. Ele abriu o armário e viu o prato vazio. Ficou em silêncio, depois saiu sem dizer palavra. Achei que ele ia embora, mas voltou minutos depois com um saco de compras. Para a senhora! Eu sorri, mas dentro de mim algo dizia que não era o bastante. Quando a dor é profunda, o gesto pequeno não cura. Ele não sabia que o que me faltava não estava na prateleira. Naquela noite, comi um pouco de arroz quente, o primeiro em semanas. Chorei sem fazer som, porque a alegria também dói quando chega atrasada. O corpo se aquietou, mas o coração ficou inquieto. Eu sabia que aquilo era só um intervalo, um respiro entre duas tempestades. O abuso não tinha acabado, só mudava de forma. E o silêncio, aquele velho companheiro, continuava sentado ao meu lado, esperando o próximo dia amanhecer. O tempo passou como um vento frio atravessando uma casa sem portas. Dentro de mim já não havia raiva, só cansaço. A comida continuava pouca, o silêncio continuava muito, e o amor, esse já tinha ido embora faz tempo. Eu já não contava os dias, nem as horas. Vivia à espera do nada, porque até a esperança exige forças, e as minhas tinham se acabado. A cozinha era meu mundo. Um mundo pequeno, com cheiro de café velho e lembranças esquecidas. Às vezes, eu olhava para o relógio da parede e pensava: o tempo parou por aqui. Talvez tivesse parado mesmo.